Tem certas doçuras na vida que a gente só aprende a fazer depois que o mundo amarga a nossa boca de um jeito que quase mata a alma. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é Benedita de Oliveira Campos, mas aqui em Campinas, nesse interior de São Paulo que me acolheu, todo mundo me conhece como Vó Dita dos Doces. Tenho 92 anos de vida bem vivida, ou melhor, de vida bem sofrida e depois, com a graça de Deus, bem refeita. Hoje, minha alegria é essa aqui, ó, a minha barraca de quitutes na feira do Largo do Rosário. É daqui que tiro o meu sustento e a alegria de ver o sorriso no rosto de cada um que prova um pedaço do meu bolo de fubá, do meu pé de moleque, da minha broa de milho. Tudo receita antiga que minha avó aprendeu com a avó dela. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da gente, umas raízes fundas, escuras, que se embrenham no coração e na memória. A gente pensa que enterrou, que o tempo passou por cima e a poeira cobriu, mas basta uma coisinha de nada, um cheiro, uma palavra, para a terra remexer e a lembrança brotar de novo, viva, doída como se fosse ontem. Contar a minha história não é fácil, meus filhos. É como abrir um baú velho, cheio de teia de aranha e com cheiro de mofo. Mas meus bisnetos, esses danadinhos que vivem com o celular na mão, insistiram tanto. Conta, Bisa, conta para o povo ver como a senhora é forte. Eles dizem que minha história pode ajudar alguém. Então, eu pedi licença para Deus e para as minhas memórias e decidi abrir a boca. É uma forma de dizer para esse passado que ele não me venceu. Eu estou aqui de pé e mais doce do que nunca. Nasci no ano de 1932, lá para as bandas de um sertão esquecido de Minas Gerais, num lugarzinho chamado Retiro das Almas. O nome já dizia tudo, né? Era um vale apertado entre duas serras que pareciam duas mãos gigantes querendo esmagar a gente. A nossa casa era de pau a pique, com chão de terra batida, que a gente alisava com bosta de vaca para ficar lisinho e sem poeira. O cheiro de barro molhado e de fumaça do fogão a lenha é o primeiro cheiro que me vem na cabeça quando penso em mim, menina. Meu pai, Firmino, era um homem duro, calado, desses que a gente só entendia o que sentia pelo jeito que ele fincava a enxada na terra. O sol tinha curtido a pele dele de um jeito que parecia couro de boi. Ele falava pouco e mandava muito. Mulher nasceu para cuidar da casa e dar filho, era o que ele dizia. Já minha mãe, o nome dela era Almerinda. Era uma mulher de pouca saúde e muita fé. Vivia com os olhos baixos, a voz mansa e as mãos sempre ocupadas, ou no pilão, ou na agulha, ou alisando a cabeça de um dos seus 10 filhos. Eu era a sétima. 7, o número da mentira, diziam os antigos. Mal sabia eu o quanto isso ia fazer sentido na minha vida. A gente vivia do que a terra dava, uma rocinha de milho, um feijãozinho, umas galinhas ciscando no terreiro e a jacutinga, nossa única vaca, que era magra que nem eu. Mas não faltava comida na mesa, não. Minha mãe fazia milagre com pouco. O angu dela, com o quiabo do quintal, alimentava a tropa toda.
A vida era simples, mas tinha uma certa dignidade. A gente não tinha dessas modernices de hoje, não. Luz era de lamparina, água a gente buscava na bica, lá no fundo do vale. O nosso maior divertimento era ouvir as histórias que os mais velhos contavam nas noites de lua cheia, sentados nos tocos de aroeira no terreiro. Histórias de assombração, de lobisomem, do dia em que a Revolução de 30 passou por perto e os soldados levaram as duas melhores galinhas da minha avó. Meus irmãos eram uma escadinha. O mais velho, João, era o braço direito do meu pai na roça. Tinha o mesmo gênio fechado. Depois vinha a Maria, que casou cedo, com 15 anos, com um primo nosso. Era o costume. As moças não podiam ficar para titia, que era uma vergonha para a família. Eu me lembro do dia do casamento dela. Ela chorou a noite inteira na véspera, não porque estava feliz, mas porque ia para casa de um homem que mal conhecia, um sujeito bruto que vivia de vender queijo na cidade vizinha. É o seu destino, minha filha. O meu foi assim também. Foi o que minha mãe disse, ajeitando o véu improvisado feito de um pedaço de morim. Eu era uma menina levada, de pé no chão e cabelo desgrenhado. Vivia correndo atrás dos calangos, subindo em pé de goiaba. Meu pai vivia brigando comigo. Benedita, para de molecagem. Vai aprender a ser mulher com a sua mãe. Mas eu detestava ficar dentro de casa. Gostava do cheiro do mato, do barulho do riacho, da sensação do sol esquentando minha pele. Tinha um amigo, o Tonho, filho do compadre Zé, nosso vizinho de cerca. A gente se criou junto. Ele era a única pessoa que entendia essa minha vontade de ser livre. A gente sentava na beira do riacho e ficava horas sonhando. Ele dizia que ia embora dali, que ia ganhar o mundo, e eu dizia que ia junto. A gente casa e some no mapa, Dita. Ele falava com os olhos brilhando. Ah, os sonhos de criança, tão puros, tão cheios de esperança. A gente não sabe que o mundo é um bicho traiçoeiro que mastiga os sonhos da gente e cospe fora. Os anos foram passando naquela rotina de sol a sol. A gente via o tempo passar pela colheita do milho, pela época das chuvas, pelo nascimento de mais um irmão. A vida no retiro das almas era assim, um ciclo que nunca mudava. A gente nascia, crescia, casava, tinha filho e morria ali, naquele mesmo vale apertado entre as serras. Ninguém nunca saía. Sair era como se apagar do mundo, virar lenda, história contada na beira do fogo. Em 1945, quando a tal da guerra lá na Europa acabou, chegou a notícia de que o Brasil tinha mandado gente para lutar. Um primo distante do meu pai foi e não voltou. Teve um terço cumprido na nossa casa. Eu, com meus 13 anos, não entendia direito o que era uma guerra, mas via a tristeza nos olhos dos mais velhos e sentia um arrepio. Era mais uma prova de que o mundo lá fora, para além das nossas serras, era um lugar perigoso e cheio de morte. Aquilo reforçava a ideia do meu pai de que o nosso lugar era ali, protegidos pela nossa ignorância. Mas a vida, meus caros, a vida tem um jeito de balançar a rede da gente mesmo quando a gente pensa que tá tudo parado.
e a sacudida que a minha vida ia levar. Ah, meus filhos, nem o pior contador de causos de assombração poderia imaginar. A gente não percebe o veneno sendo misturado na comida aos pouquinhos. A gente só sente a dor na barriga quando já é tarde demais. O conflito começou a se desenhar de um jeito que eu, na minha inocência de quase moça, nem desconfiava. Começou com umas visitas estranhas lá em casa. Um homem que eu nunca tinha visto, um tal de Coronel Justino. Ele não era coronel de exército, não. Era coronel de terra, desses que mandavam e desmandavam na região toda. Um homem gordo, de bigode grosso, que andava sempre com uma pistola na cintura e um chapéu de Panamá. Chegava no seu cavalo alazão, que era mais bem tratado que muita gente do vale. Ele e meu pai se trancavam na sala por horas. A sala era o único cômodo da casa que tinha uma porta de madeira de verdade. De lá de dentro, a gente só ouvia os resmungos, a voz grossa do coronel e os silêncios compridos do meu pai. Minha mãe ficava aflita, torcendo o pano de prato nas mãos, olhando para aquela porta como se de lá fosse sair um bicho-papão. E, de certa forma, ia mesmo. Depois dessas visitas, meu pai ficava dias sem falar com ninguém. O olhar dele ficava mais duro, mais distante. Uma vez eu ouvi um pedaço da conversa sem querer. Eu estava no quintal, perto da janela, e ouvi o coronel falando em dívida de honra e um pedaço de terra na beira do rio. Meu pai respondeu uma coisa que eu não entendi direito, algo sobre minha palavra é uma só. Naquela época, a gente passava por uma seca danada, a pior em muitos anos. A roça não vingou, o milho nasceu raquítico, o feijão secou no pé. A jacutinga, nossa vaquinha, emagreceu tanto que morreu de tristeza, encostada na cerca. A fome começou a rondar a nossa casa de um jeito assustador. O angu da minha mãe foi ficando cada vez mais ralo e muitas noites a gente ia dormir só com um copo de garapa no estômago. O desespero no rosto dos meus pais era uma coisa que cortava o coração. Foi aí que as visitas do Coronel Justino ficaram mais frequentes e ele começou a reparar em mim. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. O corpo já era de moça, apesar da magreza. Eu sentia o olhar dele em cima de mim, um olhar nojento que me media dos pés à cabeça. Eu corria para dentro, me escondia atrás da minha mãe. O medo começou a virar meu companheiro de todo dia. Meu amigo Tonho também percebeu. Esse homem te olha de um jeito esquisito, Dita. Fica longe dele, ele me dizia. A gente se encontrava cada vez menos. Meu pai tinha me proibido de ficar de prosa na beira do rio. Minha vida foi se fechando, se resumindo ao espaço entre a cozinha e o quintal dos fundos. Uma tarde, minha mãe me chamou no canto. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar. Ela me abraçou com uma força que eu nunca tinha sentido. Minha filha, você precisa ser forte. Promete para mim que vai ser forte, aconteça o que acontecer. Ela me entregou uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que ela usava no pescoço desde que casou. Que ela te proteja, minha filha, que ela não te desampare. Eu não entendi nada,
mas aquele abraço e aquelas palavras me deram um calafrio na espinha. Parecia uma despedida. Enquanto isso, a vida seguia, ou fingia que seguia. Comecei a notar uns preparativos estranhos. Minha mãe, com o pouco que tinha, começou a remendar meu único vestido de chita, a deixar ele mais apresentável. Meu pai vendeu duas das nossas melhores galinhas na cidade e comprou um par de sapatos para mim. Sapatos. Eu que nunca tinha calçado nada além do chão batido. Aquilo era um luxo sem tamanho e sem explicação. O sapato apertava meus dedos, fazia calo, mas eu era obrigada a usar ele dentro de casa para amaciar. Era uma tortura. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixa um oi aí nos comentários. Me conta de que cidade vocês estão me assistindo. Eu fico tão feliz de saber que minhas palavras estão chegando longe. E ó, fiquem até o final, porque no final do vídeo eu vou fazer um sorteio de uma cesta cheinha dos meus doces para mandar para casa de um de vocês. É um jeito de agradecer o carinho. Deixa o nome da cidade aí que minha neta vai anotar tudo para a gente sortear depois. Voltando ao meu passado, o presságio do que estava por vir veio numa noite de tempestade, um temporal medonho, com raios que clareavam o vale inteiro e trovões que faziam a casa tremer. Eu sempre tive medo de trovoada. Naquela noite, eu estava encolhida num canto da sala quando a porta se abriu de supetão e meu pai entrou ensopado. Ele tinha ido resolver um negócio na venda, mas eu sabia que era mentira. Ele tinha ido se encontrar com o coronel. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou até o fogão a lenha, pegou um tição aceso e ficou olhando para o fogo, como se estivesse vendo o diabo na brasa. Minha mãe se aproximou devagarinho, perguntou se ele queria um café. Ele se virou para ela e, pela primeira vez na vida, eu vi medo nos olhos do meu pai. Um medo profundo que vinha da alma. Prepare a menina, Almerinda. Ele vem buscar amanhã, ele disse com a voz embargada e jogou o tição de volta no fogo com raiva. A casa ficou num silêncio que doía mais que qualquer grito. Só se ouvia a chuva lá fora e o choro baixinho da minha mãe. Naquele momento eu soube que minha vida como eu conhecia tinha acabado. O sapato apertado, o vestido remendado, as visitas do coronel, tudo se encaixou. Eu era a moeda de troca. Passei a noite em claro, sentada na minha esteira de palha, abraçada nos meus joelhos. Minha cabeça era um turbilhão. Eu pensava no Tonho. Ah, meu Deus, o Tonho. Eu precisava avisar ele, precisava fugir. Mas como? Para onde? O retiro das almas era o único mundo que eu conhecia. As serras que antes me pareciam protetoras, agora eram as paredes da minha prisão. De manhãzinha, antes do sol raiar, eu tomei uma decisão. Juntei a medalhinha que minha mãe me deu, um pedaço de rapadura que eu tinha guardado e na ponta dos pés saí de casa. Corri como nunca na minha vida. O orvalho da manhã molhava meus pés descalços, o ar gelado cortava meu rosto. Eu só tinha um lugar para ir, a casa do Tonho. Quando cheguei lá, bati na janela do quarto dele. Ele acordou assustado. Dita,
O que foi, mulher? Tá doida? Com a voz entrecortada pelo choro e pela falta de ar, eu contei tudo. Contei do coronel, do meu pai, do medo. Tonho, me ajuda. Vamos embora daqui. Agora, como a gente sempre sonhou. O rosto do Tonho, que sempre tinha um sorriso para mim, se fechou. Ele olhou para o chão, depois para dentro da casa dele, onde o pai e os irmãos dormiam. Não posso, Dita, ele disse baixinho. Meu pai está doente, a roça, a família precisa de mim. Eu não posso largar tudo assim. Cada palavra dele era uma facada no meu peito. Mas e eu, Tonho? E os nossos sonhos? Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Me perdoa, Dita. Eu sou um covarde, mas se eu for, meu pai me deserta. E o coronel? Ele é homem perigoso. Ele te acha onde você for. A esperança que tinha me feito correr até ali morreu. Desabou dentro de mim. O choro que eu tinha segurado veio com tudo, um choro de desespero, de abandono. Eu não tinha mais ninguém. O meu amigo, o meu amor de infância, tinha me virado as costas. Voltei para casa arrasada, derrotada. O sol já estava nascendo, tingindo as nuvens de um vermelho que parecia sangue. Era o anúncio do meu sacrifício. Eu não sabia, mas aquele momento de falsa segurança, aquela corrida desesperada pela liberdade, só tornou o que veio a seguir ainda mais cruel. Eu tinha tentado escapar e falhado. Agora não havia mais para onde correr. O meu destino estava selado com a palavra do meu pai e a ganância de um coronel, e o preço seria eu. A manhã do dia seguinte foi a mais longa e silenciosa da minha vida. Ninguém falava nada. O ar dentro de casa podia ser cortado com faca. Minha mãe preparou um café amargo e as mãos dela tremiam tanto que ela derramou um pouco no chão. Meu pai estava sentado num canto, com o rosto enfiado nas mãos. Ele não me olhava. Acho que não tinha coragem. Eu vesti o vestido remendado. Calcei os sapatos que me machucavam. Minha mãe penteou meu cabelo e fez duas tranças apertadas. Cada gesto dela era lento, pesado, como se ela estivesse preparando um corpo para um velório. E era isso mesmo. Era o velório da minha infância, da minha liberdade. Lá pelo meio-dia, a gente ouviu o barulho do cavalo. Meu corpo todo gelou. Meu coração parecia que ia pular pela boca. O coronel Justino chegou. Ele desceu do seu alazão com um sorriso nojento no rosto. Não entrou. Ficou na porta, como um caçador esperando a presa sair da toca. Tá na hora, Firmino, ele disse, a voz cheia de autoridade. Meu pai se levantou. Pela primeira vez ele olhou para mim. Nos olhos dele não tinha raiva, só uma vergonha imensa, uma dor resignada. Ele não disse, me perdoe. Ele não disse nada, apenas pegou na minha mão. A mão dele estava fria como a de um defunto. Anda, menina, ele disse, me puxando para fora. Minha mãe soltou um grito abafado e caiu de joelhos no chão, chorando. Meus irmãos mais novos, sem entender direito, começaram a chorar também. A cena era de puro desespero. Eu olhei para trás, para minha mãe no chão.
e aquele olhar dela de dor e impotência ficou gravado na minha alma para sempre. Meu pai me levou até o coronel. Ele não me entregou na mão dele, ele me entregou para um dos capangas do coronel, um sujeito de cara amarrada e uma cicatriz no rosto. Pode levar, foi tudo que meu pai disse. O capanga me pegou pelo braço com força. Eu tentei me soltar, tentei gritar, mas a voz não saía. O medo tinha paralisado minhas cordas vocais. Eu era só um boneco de pano sendo arrastado. Foi então que eu vi. Ao lado do cavalo do coronel tinha um saco grande, um saco de estopa, desses de carregar milho. Não quero escândalo na estrada. Bota ela aí dentro até a gente passar do arraial, ordenou o coronel, acendendo um cigarro de palha, como se estivesse falando de uma galinha. Meu mundo parou de girar. Um saco? Eles iam me colocar dentro de um saco, como um bicho, como uma coisa sem valor. O capanga abriu a boca do saco. O cheiro de mofo e de terra invadiu minhas narinas. O pânico tomou conta de mim de um jeito que eu nunca vou conseguir descrever. Era um terror animal. Eu me debati, chutei, arranhei. Pai, pelo amor de Deus, pai! Eu consegui gritar finalmente. Meu pai virou o rosto, não aguentou olhar. O capanga era mais forte. Ele me ergueu no ar e o mundo virou de cabeça para baixo. Eu fui enfiada à força naquele saco escuro e fedorento. A estopa áspera arranhava meu rosto. A última coisa que eu vi antes de a escuridão me engolir por completo foi a fumaça do cigarro do coronel subindo para o céu azul. A boca do saco foi amarrada. Eu estava na escuridão total. O ar era pouco. O pânico se transformou em puro terror. Eu gritava, mas o som saía abafado pelo tecido grosso. Fui jogada de qualquer jeito na garupa do cavalo. Sentia o balanço, os solavancos, cada um deles era uma tortura. Eu não conseguia respirar direito. O coração batia descontrolado. Parecia que ia explodir. A poeira do saco entrava no meu nariz, na minha boca, me sufocando. Naquele momento, dentro daquele saco de estopa, eu tive certeza de que ia morrer. Eu pensei, é assim que a morte chega, na escuridão, sem ar, tratada como um lixo. Eu me encolhi toda, rezando para Nossa Senhora, pedindo para aquilo acabar logo. Eu não pedi para viver, eu pedi para morrer, porque a vida que me esperava fora daquele saco, eu sabia, seria pior que a morte. O balanço do cavalo, o calor, a falta de ar. Aos poucos minhas forças foram se esvaindo. Eu senti meu corpo amolecer e então eu apaguei. Fui entregue para a morte num saco de estopa aos 15 anos pelo meu próprio pai. Não sei quanto tempo fiquei apagada. Acordei com um solavanco forte. O saco foi jogado no chão. Ouvi a voz do coronel: Tira ela daí, já passamos do perigo. A boca do saco foi desamarrada e a luz forte do sol quase me cegou. Eu estava num lugar que não conhecia, um terreiro de uma casa grande, muito maior que a minha, a casa da fazenda do coronel. O capanga me puxou para fora. Minhas pernas não me obedeceram. Caí no chão. Eu estava imunda, o cabelo cheio de poeira, o rosto arranhado.
O coronel me olhou de cima a baixo com desprezo. Leva ela para o quartinho dos fundos, manda a Zefa dar um jeito nela. Quero ela limpa para o jantar. Uma mulher negra, mais velha, com um olhar triste e bondoso, veio me buscar. Era a Zefa. Ela não disse uma palavra, apenas me ajudou a levantar e me guiou para um quartinho escuro e úmido nos fundos da casa grande. Lá dentro tinha só uma esteira no chão e um balde com água. Se lava, menina, é uma ordem, ela disse baixinho e saiu, trancando a porta por fora. Eu estava presa de novo. Chorei, um choro silencioso, sem esperança. Lavei meu rosto, meus braços. A água fria parecia queimar minha pele. Eu não era mais a Benedita. Eu era um objeto, uma propriedade do Coronel Justino. O preço pago por uma dívida de terra e de honra que não era minha. Naquele momento eu tomei uma decisão. Ele podia ter meu corpo, mas não teria minha alma. Eu ia sobreviver, não por mim, mas por vingança. Eu ia viver para ver o dia em que ele e meu pai pagariam por aquilo. Essa ideia, essa semente de ódio, foi a única coisa que me manteve de pé. Os dias que se seguiram foram um inferno. Eu era uma criada, uma escrava, limpava a casa, lavava a roupa suja do coronel, trabalhava na cozinha sob o olhar vigilante da Zefa. Durante o dia, ele mal me olhava, mas quando a noite caía, a noite era o meu terror. Ele me chamava no quarto dele e lá na escuridão, ele me usava. Eu aprendi a desligar. Meu corpo estava ali, mas minha mente viajava para longe, para a beira do riacho com o Tonho, para os braços da minha mãe, para qualquer lugar que não fosse aquela cama. Eu me transformei numa casca vazia. Zefa, a cozinheira, se tornou minha única amiga. Ela não falava muito, mas me protegia como podia. Às vezes, me dava um pedaço de bolo escondido. Às vezes, quando o coronel bebia demais e dormia pesado, ela me deixava dormir no quartinho dela, em vez de me trancar no meu. Tenha paciência, minha filha. A roda do mundo gira, ela me dizia. Minha gente, só de lembrar disso, meu coração aperta. Vamos mudar de assunto um cadinho. Quero saber qual o doce que mais marcou a infância de vocês, aquele que a avó fazia, que tem cheiro de casa, de amor. Escreve aí nos comentários. Ler as histórias de vocês me dá força para continuar a minha. Não se esqueçam do sorteio no final, hein? Meses se passaram naquela rotina de horror e humilhação. Eu perdi a conta do tempo. Meu corpo definhou, meus olhos perderam o brilho. Mas a semente do ódio, ah, essa estava sendo regada todos os dias. Eu observava tudo, os hábitos do coronel, onde ele guardava o dinheiro, quem eram seus inimigos. Aprendi a ler e a escrever escondida com os jornais velhos que a Zefa usava para forrar o galinheiro. Eu estava me preparando. A oportunidade veio de um jeito inesperado. O coronel tinha um rival, um outro fazendeiro chamado Amâncio, que vivia em pé de guerra com ele por causa de uma nascente de água na divisa das terras. A briga era antiga, feia, com ameaças de morte dos dois lados.
Um dia eu ouvi uma conversa do coronel com um dos seus capangas. Ele planejava uma emboscada para o Amâncio. Ia pegar ele na estrada à noite. Meu coração disparou. Era a minha chance. Naquela noite, depois que o coronel saiu com seus homens, eu agi. Peguei um cavalo magro no pasto, um que ninguém usava, e cavalguei como uma louca pelas estradas escuras. Não conhecia o caminho direito, mas Zefa já tinha me explicado mais ou menos onde ficava a fazenda do tal Amâncio. Caí, me levantei, me perdi, mas continuei. Eu estava movida por uma força que não era minha. Cheguei na fazenda do Amâncio no meio da madrugada, suja de lama, ofegante. Os cachorros latiram, os peões saíram com espingardas na mão. Eu preciso falar com o seu patrão. É vida ou morte! Eu gritei. Levaram-me até Amâncio. Ele era um homem de aparência severa, mas quando contei a ele sobre a emboscada, sobre quem eu era e o que o coronel tinha feito comigo, o olhar dele mudou. Ele viu a verdade na minha voz, no meu desespero. A emboscada foi desfeita. Amâncio e seus homens se prepararam e, em vez de serem as vítimas, se tornaram os caçadores. Não sei os detalhes do que aconteceu naquela noite. Só sei que o coronel Justino nunca mais voltou para a fazenda. Dizem que ele e seus capangas foram recebidos a bala na estrada. O corpo dele nunca foi oficialmente encontrado. Virou lenda, como tantos outros naquela terra sem lei. Amâncio me protegeu. Ele me deu um quarto na casa dele, me tratou com respeito. A esposa dele, Dona Ifigênia, uma senhora bondosa, cuidou de mim como uma filha. Pela primeira vez em muito tempo eu estava segura, mas a paz não vinha. Eu precisava voltar ao retiro das almas. Precisava olhar nos olhos do meu pai. Amâncio me deu dinheiro e um cavalo. Um mês depois, eu cavalguei de volta para o meu passado. Quando cheguei no vale, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Eu não era mais a mesma menina. Quando apareci na porta da minha casa, minha mãe quase desmaiou. Me abraçou, chorou, agradeceu a Deus. Meus irmãos me olharam com uma mistura de espanto e medo. Meu pai estava sentado no mesmo canto de sempre. Ele me viu, se levantou e baixou a cabeça. Não disse nada. Eu vim buscar o que é meu, eu disse com a voz firme, uma voz que nem eu sabia que tinha. O coronel está morto. A dívida que o senhor tinha com ele, agora o senhor tem comigo. Eu quero a minha parte da herança, a parte que me foi negada quando o senhor me vendeu. Aquele dia marcou uma revolução na minha família. Meu pai, pela primeira vez, foi confrontado. Ele chorou. Não de arrependimento, acho, mas de vergonha, de derrota. Ele me deu a parte da terra que me cabia, um pedaço pequeno, mas era meu, era a minha liberdade. Eu não fiquei no retiro das almas. Vendi minha parte da terra para o Tonho, que anos depois se casou e teve filhos. Nunca mais troquei uma palavra de afeto com ele. O que a gente teve morreu naquele dia em que ele me negou ajuda. Com o dinheiro, eu comprei uma passagem num caminhão de pau de arara e vim embora para São Paulo, sozinha, com 16 anos.
Cheguei em Campinas com a roupa do corpo e a medalhinha da minha mãe no peito. Foi duro. Trabalhei em casa de família, lavei roupa para fora, fiz faxina, juntei cada centavo. Anos depois, conheci um homem bom, um operário viúvo chamado Antônio, um homem que me olhou com respeito, que viu as cicatrizes da minha alma e não teve medo delas. Nós nos casamos, tivemos nossos filhos, construímos nossa casinha tijolo por tijolo. Antônio já faleceu, Deus o tenha, mas me deixou o maior tesouro, uma família linda, 3 filhos, 7 netos e agora 12 bisnetos. E estão vindo aí meus tetranetos. Nunca mais voltei a Minas. Minha mãe morreu uns anos depois, de tristeza, diziam as cartas. Meu pai viveu até muito velho, sozinho e amargurado. Eu o perdoei, não porque ele merecesse, mas porque eu merecia ter paz. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu escolhi viver. Eu quebrei o ciclo. Nenhuma filha minha, nenhuma neta, nenhuma bisneta jamais foi ou será tratada como eu fui. Elas são livres, estudam, trabalham, escolhem seus amores. Essa é a minha maior vitória. A minha vingança não foi a morte do coronel. Minha vingança foi a minha vida. Foi ter transformado a dor em força, o amargo em doce. Hoje, com meus 92 anos, olhando para trás, eu vejo que cada ferida me ensinou alguma coisa. Me ensinou a ser forte, a ter fé, a dar valor às coisas simples e me ensinou a fazer os melhores doces da região. Porque no fundo, eu acho que coloco em cada bolo, em cada pé de moleque, um pouquinho da doçura que me roubaram lá atrás. É a minha forma de dizer para o mundo: eu venci. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez pensar na força que a gente tem guardada dentro da gente, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, como dizem meus netos, e compartilhe essa história para que mais gente saiba que não importa o tamanho do saco de estopa em que a vida te coloque, sempre existe uma forma de rasgar o tecido e encontrar a luz. Me mandem um oi lá no meu WhatsApp. O número está aqui na tela. Gosto de ver o rosto de quem me ouve. E agora, como prometido, minha neta vai pegar os nomes de todas as cidades que vocês comentaram para a gente fazer o sorteio da minha cesta de doces. Que Deus abençoe cada um de vocês e nunca se esqueçam, contar nossas histórias é o que nos mantém vivos, é o que não deixa o passado ser esquecido e é o que nos lembra todos os dias da doçura de simplesmente estar aqui,